gravar e abrir. Certo. Então, eu disse na aula passada que, na verdade, se você quer ter superfície alta, se você precisa alguma coisa com superfície alta, não é boa ideia criar partículas pequenas, porque partículas pequenas não vai ajudar para aumentar a superfície. Até, por exemplo, hoje você pode ver até 300 metros quadrados por grama a superfície. Pode ser por razão de nanopartículas. E estes nanopartículas devem ser muito, muito pequenos. Então, se você precisa de superfície, muito mais fácil para criar partículas com poros. Então, todas as atividades que você ouvir agora sobre nanopartículas, talvez você vai entender que isso também não é manipulação, mas o marketing. Porque, na verdade, as nanopartículas têm algumas propriedades boas, que tem diferença de... ele tem outra propriedade do que nanopartículas porosos, mas outra propriedade não é tão boa. Por exemplo, para separar nanopartículas, quase impossível. Ele se comporta como solução. E tem suspensão de nanopartículas no água, no ar. É muito difícil para separar essas nanopartículas. Mais problemas de nanopartículas do que coisa positiva. E, então, se você vir os partículas com superfície maiores do que 300 metros quadrados por grama, ou, na verdade, maior do que 200 metros quadrados por grama, significa que você quase certo que você tem partículas porosas, e essas partículas porosas têm, por exemplo, você pode ver volume de poro e volume de partículas aqui, tamanho de partículas, micrômetros, partículas de micrômetros, mas isso é normal, as partículas é muito boa, é fácil trabalhar, porque o micrômetro é fácil centrifugar, separar, mas superfície, já 500, 700 metros quadrados por grama. E existe partículas ou porosos que têm 3.200 metros quadrados por grama de partícula. E, é claro, isso, superfície, às vezes, significa que essas partículas, se eles não monocamadas, significa que ele tem poros. E poros a microporos, porque na mesoporos você não pode criar esse tipo de superfície. Ok, vamos para frente. Então, você já ouviu que tem vários poros e vários tamanhos de poros. Aqui na escala, no gráfico, você pode ver estes poros à esquerda, no parte A. Há poros que têm vários diâmetros. Diâmetro muito pequeno, significa menos do que 2 nanômetros. E poros grandes, maior do que 2 nanômetros. Eles se chamam microporos e mesoporos. Também existem macroporos. Mais detalhes o Michael vai dizer para você. Mas agora eu quero que você vai lembrar coisa que começa a falar algumas semanas atrás sobre efeito de capilar. Você lembra
o Rafael me diz, eu não sabia que existe esta ideia de capilar, que nível de água no capilar mais fina, mais alta do que outras capilares. E aqui no gráfico A, você pode ver a mesma coisa com poros. Se a pora muito fina, alguns átomos vai preencher esta pora com densidade maior do que poros abertas. Esta parte é fundamental para determinar tamanho de poro. Essa ideia que poros finos e poros grandes, maiores, por exemplo, mesoporos, ele preencha com vários compostos, de diferente maneira, incluindo compostos gasosos. Se você pensa sobre vácuo e depois você abre o torneiro e coloca algumas gás, estes poros será preenchendo com gás, este gás, não sei, violeta, pink, as cores pink aqui também é diferente. E a pergunta agora volta na pergunta fundamental: por que o capilar e o poros se preencha com líquido ou com gás diferente? Por que esses poros pequenos têm maior densidade de grupos, mais alto nível de líquido do que os poros abertos? Esse é o problema fundamental que vamos entender um pouco para frente. E agora vamos ver essas partículas que já foi recebida, que essas partículas, partículas não porosos, aqui partícula não porosa, esquema e partícula verdadeira. Existe só um pouco compostos que não é porosos, mas nanopartículas, por exemplo, esféricas. Presta atenção, de novo, ela é esférica. Eu vou perguntar por que ela é esférica depois. A maioria de compostos, ele pode ter partículas esféricas bastante grandes, por exemplo, micrômetros, porosos. Aqui, segundo exemplo, materiais porosos. Depois existe materiais, nanopartículas, que se chama hollow. Hollow significa vazia, que tem só casca de material, aqui casca de material mais denso, e dentro pode ser alguma coisa resta, por exemplo, um monômero. No ideal, ele é vazias, mas na prática não é sempre vazias. E no final, tem combinações que partículas que se chama core shell nanopartículas. Core shell nanopartículas significa que a casca e o dentro e o núcleo de partículas foi feito de materiais diferentes. Por exemplo, este núcleo pode ser óxido de ferro e casca pode ser o polímero. Estes core shell nanopartículas, muito mais comum do que outros tipos de materiais. Você tem muito interesse sobre pesquisa sobre isso. Vamos estudar também. Então, não porosos não é muito comum. Porosos, hollow ou vazias, também não é muito comum porque é difícil receber. E core shell, mais comum materiais que temos. E geometria. A geometria, às vezes, você já viu esférica. Geometria esférica, muito bonita, e você pode pensar, quem é esta pessoa que corte os nanopartículas da forma esférica, com tesouros? Por que elas esféricas? Vamos pensar sobre isso para frente. Depois, temos partículas como
pílula, pouco cilíndricos, mais longos cilíndricos, isso é menos comum, mas você já viu que é muito importante se tem tecnologia para receber essas partículas, com várias geometrias, porque a propriedade de partículas muito depende da geometria de partículas, que não é comum para compostos normais. E quando falamos sobre partículas porosos, importante também geometria de esses poros, porque você pode ver, algumas têm hexagonal, radial, e como worm, ok, eu esqueci que worm, nunca sabe, mas agora esqueci que é worm no português. Animais pequeno que no animal. O quê? Verme. Verme, ok, verme, exatamente. O worm é fácil, verme. Mas isso, de novo, isso é o nosso tratamento de objetos. Não vi grande diferença, verme ou radial. Isso para entender melhor, mas essa também diferença é importante porque é cinética de processos, a capacidade de absorventes depende da geometria desses grupos Korshel na superfície. Então, podemos ver que tem vários tipos de nanopartículas, maioria eles tem poros, e por isso a maioria deles tem grande superfície grande, muito maior do que nanopartículas sem poro, e isso é importante para nanopartículas. E aqui este gráfico que mostra, quando falamos sobre nanopartícula, uma nanopartícula, algumas nanopartículas, também tem que pensar que ele pode ser organizado em outra estrutura maior do que uma nanopartícula. Já vi, você já vemos no gráfico que eu mostrei na aula passada, que às vezes nanopartículas quer se agregar em vários objetos macroscópicos. Por exemplo, para uma camada que você já sabe, com certeza, é grafeno, que a Albina já explicou. Aqui, outras possibilidades, esses nanoobjetos com uma camada é muito específica. Às vezes, os nanopartículas se agregam no partículas 3D, com 3 dimensões, a partículas porosas, e contrário, se há poros, essa partícula se agrega na forma cristalizada, esta forma de cristais conectados, e poros, ele forma entre esses cristais poros abertos. Não, na verdade, poros, pode dizer espaço entre de cristais. Essa forma de objetos é muito rara no mundo. Se chama molecular sieves, ou aqui talvez você pode ouvir que se chama zeolitos. Zeolitos têm naturais materiais porosos, cristais, que têm muito pequeno tamanho de poros, por exemplo, 4 nanômetros. Ok. E tem também, agora, muito comum, é muito moderno, quando nanopartículas se agregam em outra estrutura 3D, artificial, por exemplo, como compostos orgânicos, que se chama Organic Framework, que ele, por exemplo, cada partícula, aqui, esta partícula verde, conectada com outra partícula verde, com algumas ligações, tipo fragmentos de moléculas orgânicas, e se organiza no forma de cristal, porosos,
isso é contrário para cristais naturais. Eles, às vezes, têm tamanho de poros maiores, e se chama Organic Framework, Covalent Organic Framework, ou pode ser complexos, com Metal Organic Framework. Pode ter duas possibilidades, com metais e semimetais. E também tem outros tipos de material de silicato, que os fragmentos de nanopartículas se organizam no forma e depois se agregam no forma amorfa, mas poros que eles criaram entre esta forma amorfa, ele organiza muito bem, por exemplo, na forma hexagonal, como hexagônos. Estes materiais modernos foram obtidos 30 anos atrás, talvez um pouco mais, se chama MCM. Talvez você ouve MCM 41. MCM se chama Mesoporosilicate Materials. Na verdade, isso não é, MCM não é Mesoporosilicato Materials, porque silicato como esse. Este MCM só trademark, desculpa, o nome de este tipo de materiais, mas eles é muito interessante porque eles amorfos, mas poros entre eles, estes poros, eles se organizam muito bom com forma geométrica boa, tipo hexagônos, cubos, e por isso tem reflexão no raio-x espectroscopia. E tem alguns objetos já também bastante comum, que carbono, por exemplo, só para carbono, conhecido como grafeno. Grafeno não só para essa forma de que parece que grafeno, não necessário foi feito de carbono. Existe nanopartículas planares que feito de outros materiais. Por exemplo, carbidos de metais, silicatos, várias possibilidades existem, mas carbon nanotubes, o nanotube é muito incomum para outros materiais, só para carbono, carbon nanotubes, que temos possibilidade de estudar para frente. Não existe outros materiais que criaram nanotubes. Existem vários tipos de fibras, fibras muito maiores do que nanotubes no diâmetro. Por isso, nanotubes e fibra é coisa diferente. Tem vários tipos de fibras, mas não muito. Nanotubes, só carbono, existe só carbono como forma de nanotubes. Então, você viu que nanopartículas pode, de novo, se agrega no vários tipos de materiais 3D. É contrário, muito incomum quando uma nanopartícula existe separada, sem agregação com outra. Ela pode existir só na solução diluída, ou só na fase gasosa diluída. Então, quando temos concentrações altas no água ou no ar, todos os nanopartículas têm tendência a se agrega em outra forma de partículas. Todos os nanopartículas. E agora pergunta, por quê? Primeiro, por que nanopartículas têm, às vezes, geometria esférica? Quem corta essa geometria esférica? E segunda, por que nanopartículas quer se agrega? Por que nanopartículas têm tendência a se agregar? E a resposta baseada, os dois, baseada neste slide que eu vou explicar para você como exemplo. Então, vamos pegar um átomo, essa forma de cristalina, objetos cristalinos, por exemplo, carbono. E vamos pegar átomo de carbono entre de cristal. Ou silicono, mais fácil o silicono, porque o carbono
tem diamantes e não tem diamantes na minha casa, por isso é difícil para explicar. Então, o silicone. Este átomo entre de cristal de silicone, ele tem esse cristal. Então, se ele tem cristal, significa que ele tem vizinhas na distância e na geometria melhor para este átomo, certo? Por isso, por este motivo, vários compostos têm vários tipos de formas cristalinas, porque ele se organiza na forma que é melhor para eles, ok? Então, este átomo dentro de cristal tem menor energia do que ele pode ter, porque ele se organiza na forma melhor para ele. Melhor. E melhor significa que ele tem energia minimal. E agora vamos ver, ele tem energia minimal dentro de cristais. Ele tem vizinhas à direita e à esquerda, em cima para baixo, e dois, que é mais quatro, um pouco na distância mais longa. Mas essa energia para ele, muito boa. Agora vamos falar sobre átomos na superfície. Átomos na superfície, qualquer átomo na superfície, ele não é equilibrado, porque ele tem só três vizinhas perto e mais dois para baixo. Ele precisa pelo menos mais uma em cima, mas não tem. E melhor, tem algumas mais ao lado esquerdo e ao lado direito. Então, também não tem. Se ele não tem estes objetos, significa que ele tem energia de átomos na superfície sempre maior do que energia de átomos no volume. Ok? Essa parte é fundamental. Eu quero que você vá entender. Sempre, não é importante que tipo de material, o ouro, óxido de silício, carbono, qualquer nanopartícula, sempre na superfície, energia de átomos maiores do que entre de cristal. E mesma coisa, se eu tenho um composto amorfo, não é cristalino, significa que energia de composto amorfo sempre maior do que composto cristalino. Por exemplo, eu vou retirar este átomo. Se eu vou retirar este átomo, deixa-me limpar para entender porque é demais. Se eu vou retirar, vai criar o hole here, aqui, significa que eu aumento a energia que tem átomos perto deste buraco, certo? Então, há mais problemas, mais defeitos tem o cristal, ele menos cristalizado, mais amorfos, significa que eles têm mais energia, mais alta energia, mais alta energia. E tem, aqui temos duas conclusões. Primeiro, todos os materiais têm tendência de cristalizar. Todos os materiais têm tendência de cristalizar, incluindo polímero, compostos orgânicos, inorgânicos. O tempo de cristalização pode ser muito devagar. Por exemplo, o vidro. Temos vidro na nossa janela. O vidro não é cristalino. Mas, se você, por exemplo, vai aplicar o fogo ou aumenta a temperatura de vidro, por favor, não aplica para a sua janela. Pega um pedaço de vidro e pode trazer para a chama, e você vai ver que
alguns períodos, você vai ver algumas linhas, o vidro começa intransparente, começa a criar algumas sistema de cristalização entre de vidro. Ele começa a se cristaliza. Esta forma cristalizada muito mais estável do que não cristalizada. Por exemplo, é mesmo óxido de silício que você pode achar no Brasil. Eu tenho aqui também comigo, não sei, posso mostrar para você ou não, vou tentar. Isso também é óxido de silício cristalizada. Aqui, cadê a minha câmera? Aqui. É muito bonito, pode ver. Essa é cristalina, tem coisa cristalizada. Essa também, óxido de silício, cristais, e na Terra tem milhões de anos para cristalizar, temperatura alta, ele cristaliza. Alguns materiais cristalizam muito rápido. Então, alguns materiais, particularmente iônicos, como compostos inorgânicos, ele cristaliza muito mais rápido do que compostos orgânicos que têm ligações covalentes. Compostos com ligações iônicas, ele cristaliza muito rápido. Então, você pode cristalizar cloreto de sódio na cozinha muito rápido e não precisa milhões de anos para esperar. Compostos polímeros pesados, longos, precisa muito tempo para cristalizar. E cineticamente, com lado de cinética, este processo pode ser muito devagar, mas qualquer jeito, compostos cristalinos têm energia menor do que compostos amorfos. E como resultado, temos no nosso mundo, maioria de compostos cristalinos. Maioria de compostos cristalinos, o que significa que eles não têm poros. Olha de novo na apresentação. Se composto cristalino, significa que todos os lugares ocupados de átomos não têm espaço para poro. Eles não têm poros. Compostos cristalinos não têm poro. E, por isso, ele tem energia baixa. E, por isso, a maioria de compostos inorgânicos não tem poro, e, por isso, ele tem superfície muito baixa. Porque já sabem que poros significa superfície alta. Então, todos os compostos inorgânicos têm superfície muito pequena. Existem algumas componentes que têm ligações covalentes, como óxido de silício, pode ser óxido de alumínio, óxido de zircônia. Ele tem os dois formas, cristalina e amorfa. Estes compostos amorfos têm poros, têm nanopartículas pequenos e pelo menos estável. Outras partículas pequenas, grandes, têm tendência de aumentar, cristalizar, porque a energia de átomos na superfície sempre é alta. Então, aqui, conclusões fundamentais. Primeiro, por que todos os nanopartículas têm tendência a se organizar na forma esférica? Porque já sabem que hoje você tenta resolver os problemas porque partículas esféricas têm maior volume dividir para a superfície. Então, menos números de partículas de nanopartículas existe na superfície do que, por exemplo, nanopartículas cúbica, com cubo, forma de cuba, ou forma de triângulo, ou com forma mais simples. Então, essa tendência que nanopartícula quer se formar esfera
a esfera, porque menos números de átomos, nanopartículas, existem na superfície do que qualquer outra forma de nanopartícula. Isso é tendência por este motivo, por exemplo, água, se você vai criar a gota de água, tem forma, geometria de esfera. E nanopartículas têm tendência a criar a forma esférica também. E segundo motivo, na verdade, este aplicações de nanomateriais. Por que pessoas querem criar materiais nanoporosos ou nanométricos? Qual é o efeito positivo? Vamos falar sobre efeito positivo de nanopartículas. Ele tem superfície grande. E por que precisa dessa superfície grande? Porque a superfície grande aumenta energia. Aumenta energia significa que ele quer diminuir essa energia e por isso ele absorba alguma coisa na superfície. Não é importante o que. Por exemplo, se você tem ouro, pequenos nanopartículas de ouro, parece que o ouro não reage com nada. Mas, na verdade, qualquer superfície absorba outras moléculas, incluindo moléculas de gás, incluindo moléculas de poluentes que existem no gás. Se você vai experimentar, se você tem ouro em casa, tenta polir este ouro em cima da sua pele. Faz um movimento em cima da pele e você vai ver o resultado de este processo como uma linha escura na sua pele. E um dia você me pergunta por que eu vejo esta linha. Que interessante que na Ucrânia, os ciganos usam esse tratamento de pessoas falando, ok, você tem problemas de saúde, eu posso ajudar você se você fala comigo. Exatamente que este truque que eles fazem tem relacionamento na superfície. O ouro, ou a prata, qualquer outro material, tem na superfície moléculas absorvidas, e incluindo moléculas de gás. Por exemplo, Michael hoje vai falar sobre esse processo de absorção, que o gás nitrogênio, oxigênio, argono vai absorver na superfície de partícula. E não existe nenhum material limpa sem moléculas absorvidas na superfície se você não faz o tratamento no vácuo com temperatura alta. Contrário, todos os materiais nanopartículas, porosos ou não porosos, têm algumas moléculas absorvidas na superfície. E isso ajuda para estudar essa superfície e, claro, que ajuda para aplicar essas nanopartículas, nanomateriais, materiais porosos na nossa vida, como absorvente, sensores e vários tipos de materiais que vamos estudar para frente. Ok, eu vou parar para hoje. O Michael já entrou no nosso Zoom. Agora vamos fazer uma pausa. Eu vou vou fazer o Michael como host. E ele vai dividir com vocês a apresentação. A apresentação dele já no website, se você quer ver, ele já no website. Eu acho que eu preciso parar gravação, mas ele vai abrir a gravação de novo, porque eu acho que não posso continuar a gravação se eu não mais é host. Ok? Então, 3 minutos de pausa e depois voltamos. Michael, você pode me ouvir? Sim, estou ouvindo você. Perfeito. Então, Boa tarde. você tenta dividir a tela. Eu já Sim, sem problema, segura.
Então vamos fazer pausa ou vamos direitinho Não, é para pausa minha para parte? nós, para essa já pausa. Significa Tá bom. pausa. Tá, que espero que dá para ver tudo, é? Sim, funciona. Então, aham, Ok, agora certo. Agora certo. aham. Espera um minuto. Aí pode começar. Deixa-me ver. Eu também vou parar a gravação e você começa a gravação. Так, de deixa eu seu ver.